Se tiver ok, vocês me dão um toque aí que nós já... Conecte o software. Teu também, Kaique. Conecta, varão. Publique o link. Acabei esperando conectar aqui certinho. Pelo menos aparece a câmera. Como é que tá o teu aí, Kaique? Pauzinho. Hã? Pauzinho. Não, mas já tá ao vivo? Já. Não estiver, nós já começamos por aí. Uhum. Pode ser? Pode. Beleza. Vamos lá. Pessoal, nós estamos ao vivo aqui agora já pelo TikTok da igreja, IAD Água das Pedras, oficial. Né? E vamos entrar agora também pelo Instagram. E eu já quero aqui desejar que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse no coração de cada um de vocês, tá bom? Pessoal, nós começamos aqui 12 dias de clamor para 12 meses de vitória, né? A nossa campanha iniciou hoje, e nesse início de campanha, quem esteve ministrando a palavra do Senhor nessa campanha foi o diácono Lucas, e ele está aqui com a gente nessa oportunidade. O Samuel já vai, logo após eu vou passar a oportunidade para ele aqui. O Samuel está ali fazendo a sonoplastia, o Kaique está ali no TikTok da igreja, e eu creio que Deus tem uma palavra direcionada ao teu coração, tá bom? Amém. Então nós vamos passar aqui aproximadamente entre 15 minutos, 20 minutos aqui, mas Deus tem uma palavra direcionada ao teu coração, então não sai daí. Já pega essa live, já compartilha ela com alguém, familiar, com o grupo da família, enfim. Compartilha lá e eu creio que Deus tem algo direcionado ao teu coração. Nós estamos aqui com o diácono Lucas, queremos agradecer a Deus pela tua vida, Lucas, que Deus seja louvado na tua vida, uma palavra poderosa direcionada ao nosso coração, 1 Samuel, capítulo de número 2, e eu creio que fomos edificados em o nome de Jesus. Lucas, seja bem-vindo, tá bom? Em nome de Jesus, eu passo a palavra para você aí, dá um alô pro pessoal. Amém, pastor. É um privilégio estar aqui com vocês nesse primeiro dia de campanha. E quem me conhece sabe que eu gosto de datas. E estar com vocês aqui no primeiro dia é um privilégio poder estar aqui com vocês. E eu creio que assim como Deus me abençoou de estar aqui com vocês, esses outros 12 dias que se seguirão aí também serão 12 dias literalmente de bênçãos para as nossas vidas. Porque eu creio que no mundo espiritual o céu se move quando a igreja se coloca de joelho, e quando a gente fala de clamor, 12 dias ainda, intensifica. Eu sou do grupo de quanto mais culto, melhor. Se tivesse culto todo dia, eu estava todo dia na igreja. Então, para nós é motivo de alegria estar aqui com vocês. E eu creio em nome do Senhor Jesus que vai ser bênção e vai ser forte o que Deus vai operar no nosso meio. Maravilha, eu creio em nome de Jesus. Pessoal, nós ainda estamos numa questão de readaptação, porque nós tínhamos a sala do podcast e acabando que tivemos que se ausentar por um tempo, mas estamos aí de volta em nome de Jesus, né? Então, às vezes vai ter um corte aí que eu vou estar falando e a câmera vai estar no Lucas, o Lucas vai estar falando, a câmera está em mim, né? Mas devagar nós vamos se adaptando aí. Vamos lá. Qual que é a nossa proposta aqui? A nossa proposta aqui é realmente um momento de conversa sobre a mensagem que foi pregada e também a visão do ministrante da noite sobre os 12 dias de clamor. Tem algumas pessoas que acham interessante, outras acham que é desnecessário, outras realmente pegando ali para fazer essa campanha. Hoje mesmo nós tivemos ali uma irmã que teve a oportunidade para estar louvando, que é a irmã Oséia. Provavelmente daqui a pouco ela vai estar aí também nessa live, porque ela sempre nos acompanha, né? Já está online aqui. Já está online aí, ó. A nossa irmã Oséia, ela testemunhou o ano passado, Lucas, ela passou a campanha inteira, desde o primeiro dia até o último dia da campanha. Ela estava ali com um desgaste na coluna e ela vinha ali na igreja que ela mal conseguia ficar de pé para cantar com as irmãs do ciclo de oração. Mas ainda assim ela fez os 12 dias de clamor. E aí hoje ela subiu no altar dizendo: irmãos, eu não estou aqui nesse dia da campanha para pedir nada. Eu estou aqui para agradecer a Deus por aquilo que o Senhor fez na minha vida, pelos 12 dias que passei o ano passado, e hoje para a glória do Senhor, para poder louvar e engrandecer o nome do Senhor. Então, que Deus seja louvado na vida da Oséia, em nome de Jesus, tá bom? Que a mão do Senhor
esteja sobre a vida dela, né, em nome de Jesus. Amém, amém. Lucas, vamos lá. Qual que é a visão que você tem sobre os 12 dias de clamor? O que você me fala? O que você me fala sobre os 12 dias de clamor? Bom, eu vou ser redundante aqui, vou repetir. Pra mim, eu sou do grupo da galera de quanto mais culto, melhor. É claro que esses 12 dias, eles trazem uma ideia como atos proféticos, ou seja, né, no caso, dizendo, é algo que humanamente não pode ser visto com clareza, mas espiritualmente nós estamos aqui, como foi pregado a mensagem dessa noite, gerando algo para o nosso ano, né? Nós estamos aqui dentro da gente criando expectativas, planejando. É claro que toda boa dádiva ela vem de Deus e todo o dom perfeito também vem dele, assim como sim, como não, como também foi dito nessa noite. Dele vem a vida, dele vem a morte, dele vem a bênção. Sim. Então a gente crê nisso. Só que as pessoas não entendem, eu acho que esse lado, a galera que é contra, que ela não vê por esse lado de que quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus se aproxima de você. Não quer dizer que os 12 meses que nós estamos fazendo aqui serão só de bênçãos. Sim. Porque até mesmo a palavra que Jesus nos outorgou, quando ele foi para ser ausentado dos seus discípulos, ele disse, nesse mundo teremos aflições, mas o bom ânimo vem desse tipo de atitude, de você não aceitar que o seu 2025 seja um ano de frustração, seja um ano de percas, mas liberar palavras que creio eu que há poder nas nossas palavras. E quando nós estamos ali dizendo o meu janeiro vai ser um mês de bênção, o meu fevereiro vai ser um mês de bênção, nós estamos declarando no mundo espiritual algo que nós cremos. E isso é o alicerce fundamental do cristão, a fé. Por mais que eu não possa ver os 30 dias que virão, mas eu creio que os meus 30 dias, independente do que aconteça nesse interim, serão bênção. Tanto a luta, tanto a prova, tanto a vitória, elas são bênçãos para o cristão. O próprio Paulo vai afirmar que a tribulação produz em nós paciência, a paciência, experiência, e a experiência, esperança. Então, até quando nós somos atribulados, vamos se dizer por aí, nós estamos gerando algo dentro de nós que é a paciência. Então, até mesmo no dia da luta, no dia da provação, Deus está gerando algo em nós. Então, eu creio que a importância desses 12 dias é no sentido de que nós estamos profetizando. Estamos, no mundo espiritual, gerando uma vitória para nós. Em fé, é claro. Ainda que nós não consigamos ver, nós cremos que serão dias e meses de bênção para as nossas vidas, né? E é isso que o escritor aos Hebreus vai nos deixar relatado, né? Sobre a nossa fé. A nossa fé. É isso? Exatamente. Que a fé, ela não é palpável, ela não é visível. Então, o firme fundamento da fé não é as coisas que eu vejo. Claro, com certeza. É a certeza daquilo que eu espero no Senhor. Até olhando por um lado espiritual, realmente, se você for ver as praias no dia 2 de janeiro, elas estão lotadas de oferenda. Sim. Elas estão lotadas de objetos, de rosas, de comidas, porque aqueles que creem vão pular 7 ondinhas. E tem gente que compara a nossa fé com isso. E muitos não têm a visão de que não é isso que nós estamos fazendo. Nós não estamos oferecendo para o Senhor uma barganha. Ó Senhor Jesus, se o Senhor me abençoar, vai ser assim. Agora, se o Senhor não me abençoar, ano que vem eu não estou aqui. Não é nesse sentido que eu vejo. Mas eu vejo assim que quando nós começamos o nosso ano já declarando bênçãos para as nossas vidas, o mundo espiritual também vai trabalhar, creio eu, nesse sentido, para gerar bênção também para as nossas vidas. Não que, como já repito novamente, não que serão só 12 meses de vitória, 12 meses de bênção, mas independente do que aconteça nesse meio tempo, nós cremos que Deus vai nos abençoar com toda certeza, independente do que aconteça no meio do caminho. Independe, né? Independe. Eu creio assim, sabe? Algumas pessoas às vezes podem achar que seja desnecessário, algumas pessoas exatamente. podem achar que não fazem sentido e tal, mas Claro. eu creio que
se eu me dedicar, se eu me voltar ao Senhor, se eu me lançar aos pés do Senhor, Ele é poderoso para mudar o quadro da nossa Com história. certeza. Entendeu? Com Então, certeza. eu acredito que tudo vai depender muito do esforço de cada um, tudo vai Sim. depender muito do que cada um acredita, não é assim? Dentro daquilo que a palavra do Senhor nos diz, para a gente não ferir aí a palavra do Senhor. Mas é o que o apóstolo Paulo nos diz. O apóstolo vai dizer assim que as más conversações corrompem o bom costume. Claro, Né? exatamente. Então, logo eu entendo que existem costumes que são bons. Sim. Né? Então, às vezes as pessoas dizem, poxa, mas me dá uma base bíblica de vocês passarem 12 dias. A questão não é uma base bíblica, a questão é daquilo Exatamente. que eu acredito. Sim. Entende? Jesus não passou uma quarentena no deserto, não foi um propósito, Claro. e ele não venceu aquele propósito. Então, assim, depende muito daquilo que eu entendo. Então, por isso que eu acredito que a importância do ato profético, como esse para a vida de algumas pessoas, pode mudar, sim, o contexto Claro, de vida. claro. Temos aí o relato da nossa irmã Sim. Océ, que testemunhou hoje, né? Uhum. E eu tenho uma pergunta para você. Como que você recomenda às pessoas que se preparem para um momento espiritual para participar de 12 dias de clamor como esse? Eu creio que os 12 dias, eles não se resumem só aos 12 dias, mas eles são uma demonstração de fé, que é o que nós estamos dizendo aqui. E aqui, sim, como nós passaremos 12 dias congregando, orando, buscando a face de Deus, os outros 300 dias que virão por aí serão repetidos a mesma fórmula. Como aquele ditado que diz, né, o time que está ganhando não se mexe. Se na oração nós alcançamos a vitória, não termina nos 12 dias o período de clamor, mas ele é uma preparação, ou seja, uma degustação daquilo que vai vir ainda pela frente. Assim como nós passaremos 12 dias orando, ouvindo a palavra, louvando a Deus, que os outros dias se sigam da mesma forma. Porque não adianta eu vir 12 dias de culto e faltar 12 meses na igreja. Não vai mudar nada. Né? É o que nós estamos dizendo, é um ato de fé. Nós estamos aqui conclamando a bênção. Se a gente for entrar por esse lado, qual é a necessidade de nós estendermos as mãos na hora da bênção apostólica? Então quer dizer que se eu não estender as mãos eu não vou receber? Não é por aí. Mas a recomendação que eu faço é a que todo crente deve se seguir todo dia da sua vida. Orar, buscar na palavra de Deus e agradecer. É o que a Bíblia nos diz, né? Sermos firmes e constantes. E sempre abundante. Não é assim? Exatamente. E como eu acho que o tema em que se baseia também essa campanha, né, de 1 Tessalonicenses, é orar sem cessar. Sim. Estamos aqui, vamos orar 12 dias, não só na igreja, mas oramos quando nós acordamos, oramos quando nós estamos em culto, oramos quando nós saímos do culto, quando nós chegamos nos nossos lares, e assim se seguirá por 12 meses também. Orando, lendo a palavra e adorando o nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Antes de eu fazer a minha última pergunta, eu vou deixar você aí para dar um spoiler sobre a mensagem que você ministrou Glória a Deus. nessa noite, nessa oportunidade. Foi bênção. Nós meditamos por alguns minutos em 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 7. Mas eu vou ficar com a parte em que eu usei para encerrar, que é o capítulo de número 3 e versículo de número 19. Vamos ler o 18 para ficar melhor compreendido, que diz assim: Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um efode de linho, e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. É um texto muito conhecido quando Ana pede a Deus um filho, e através do clamor dela, que foi um clamor expressando com palavras, com lágrimas e até mesmo com gemidos, porque quando chegou ali o limite dela, que ela não conseguia mais falar com palavras, a Bíblia vai dizer que ela só mexia os lábios. Então eu creio que era uma oração com a alma. E quando Deus dá a ela o que ela havia pedido, ela não só recebe o que ela queria, mas ela também vai dar algo além do que ela tinha recebido. Porque ela disse assim: Senhor, se o Senhor me der, não é meu, é teu. Sim.
E eu acho interessante porque Ana, ela não era estéril por uma deficiência física, Ana não era estéril por uma deficiência no seu organismo, mas o texto também vai dizer que Deus havia fechado a sua madre. Deus havia cerrado a sua madre. E esse cerrar vem literalmente de fechar. E só fecha quem tem a chave. Então, se Deus fechou, ele também pode abrir. E da mesma maneira que Deus fechou, quando Ana entendeu que melhor do que receber é dar, porque é o que ela vai receber, ela vai entender aqui, quando ela diz, Senhor, se o Senhor me der, o filho não é meu, é teu. Só que eu acho interessante porque o texto não vai dizer que Eli está ali na hora que ela está orando. Ele chega depois. Aham. Eu imagino a cena de Ana procurando um sacerdote ali para fazer uma oração, para pedir algo, e quando ela olha para o lado, ela não enxerga ninguém. Aí no ato dela enxergar uma necessidade, ela vai olhar para aquela necessidade e vai entender, a necessidade do templo é maior que a minha. Aí ela vai olhar e vai dizer, Senhor, se o Senhor me der, não é meu, é teu. E todos os dias da vida dele, ele vai estar aqui no templo. Para que quando alguém, isso aqui é um pensamento meu, para que quando alguém chegar assim como eu, e procurar alguém para que possa receber uma oração, receber ali uma palavra de ânimo, ele não fique sozinho aqui orando. Então quando o Senhor me der, não é meu, é do Senhor. E todos aqueles que chegar aqui vão encontrar um sacerdote e vão encontrar um homem de Deus. Aí eu vejo Deus encaixando a vontade dele com a vontade de Ana. Até o momento, Ana estava dando preferência para a sua vontade. Quando ela entendeu que a preferência é a vontade de Deus e não a dela, ela vai olhar e vai dizer, Senhor, se o Senhor me der, o filho é teu, Deus vai olhar e dizer, pois bem, é meu. E eu não vou usar ele só como seu filho, eu vou usar ele como profeta, como sacerdote e como juiz. E para nós encerrarmos aqui, em poucas palavras, o que me chama a atenção é que no capítulo 2, versículo 19, vai dizer que de ano em ano ela subia no templo para sacrificar ao Senhor. E junto dela ela levava um efode de linho, ela levava uma túnica, ela levava um vestido, ela levava ali para Samuel algo que ela fazia manualmente. O texto vai dizer no versículo 19, e sua mãe lhe fazia uma túnica, ou seja, ela com as próprias mãos tecia aquele tecido e fazia ele na medida de Samuel. Só que eu acho interessante que ela não via Samuel diariamente, mensalmente. Ela via de ano em ano. Só que o texto não vai dizer que a vestimenta que ela levava ficava apertada. O texto não vai dizer que a vestimenta que ela levava ficava curta. Aí eu me questionei, Senhor, por quê? Aí a resposta veio, porque aquele que te gera sabe o seu tamanho. Glória a O Deus. Senhor te gerou, então ele sabe a sua medida, ele sabe o que você calça, ele sabe o que você precisa, ele sabe o que você necessita, e na sua necessidade ele vai trabalhar, porque ele sabe também o tanto que você aguenta, o tanto que você suporta. Porque a gente é assim, a gente pede, mas a gente não sabe o nosso limite. Então quanto mais a gente tem, mais a gente quer. E Deus olha não só a nossa vontade, mas ele olha também a nossa necessidade, e ele vai trabalhar na nossa necessidade. Capítulo de número 1, do versículo de número 8, quando ela faz o voto, né? Senhor dos Exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida. Da sua vida. E você percebe que sobre quem está, quando você oferta, não é sobre quem está ofertando, é sobre o que você está ofertando. Exatamente. A adoração não é sobre o adorador, é sobre quem está sendo adorado. Quem está sendo adorado. Então ela sabia muito bem a quem ela estava devolvendo, ela sabia muito bem a quem ela estava adorando, Sim. entende? E aí é aquilo que você realmente ministrou. Não estava devolvendo simplesmente um filho. Sim. Estava devolvendo para o templo o sacerdote, estava devolvendo para o templo o juiz, estava devolvendo para o templo ali algo que antes de nascer no coração de Ana, acaba nascendo no coração de Deus. Exatamente. Né? Era a vontade de Ana se alinhando Se com alinhando a vontade de Deus. Perfeito. Exatamente, glória a Mas Deus. é isso aí, chegando para o final, eu acredito que nos próximos podcasts aí, Amém. nós vamos conseguindo se ajustar algumas coisas, mas a última pergunta é a seguinte: que impacto você acredita que esses 12 dias de clamor podem ter na vida de quem realmente se entrega completamente a esse propósito? Eu acho que o maior impacto é aquilo que o Senhor disse, é o resultado. Porque não é um testemunho meu, o Senhor contou aqui, é um testemunho de alguém que
fez a experiência e recebeu. Ela passou 12 dias com dores, buscando, mas no ano seguinte, que no caso foi hoje, ela veio agradecendo. O maior resultado para uma fé que crê é o resultado. Deixa eu melhorar isso aqui. A melhor resposta para uma fé que crê é o resultado. Me mostre a sua fé, que eu te mostro as minhas obras. Ao ponto de que, quando eu creio e profetizo, isso aqui é profético. É que tem muita gente que se limita ao natural. E quem se limita ao natural nunca vai experimentar o sobrenatural. Se você não tem a fé de Pedro, ainda que pequena, para pisar sobre as águas, você nunca vai andar. Ah, mas deu 2 passos. Mas deu. Quem aqui de nós, quem aqui de nós, em uma visão natural humana, consegue dar 2 passos por sobre a água, andando calmamente? E é lógico que o texto não vai dizer que ele deu 2 passos. A Bíblia diz que ele caminhou em direção ao Senhor. Então, melhor do que ficar no barco é experimentar o sobrenatural. Aí, mas se no meio do caminho eu me afundar, se lá por abril, maio, o meu ano começar a desandar, não se preocupe que Jesus sempre vai estar de mão estendida para você. Aleluia. O maior resultado para uma fé que crê é viver o resultado da fé que acreditou. Creio assim. Em nome de Jesus. Amém. Meu mano, Deus abençoe. Obrigado, Amém. tá? Prazer é por ter nosso. atendido aí o convite da organização dos 12 dias de clamor. Amém. E aqui fica a minha proposta para cada um de vocês que vão nos assistir, que estão nos assistindo e que não participou do primeiro dia, você tem aí a oportunidade para estar participando, tá ok? A proposta do culto é a seguinte: nós iniciamos às 20 horas e terminamos às 21 horas. São 1 hora de culto, porque são 12 dias consecutivos, né, com exceção do domingo, que é o culto da família. O culto da família, ele procede normalmente, mas durante a semana nós temos aí 1 hora de culto, aproximadamente entre 15 e 20 minutos de palavra, que a gente dá uma prioridade ali maior para a palavra, né? Não temos como dar o tempo que seria o tempo normal, que é 40 minutos para a palavra, mas nessa proposta de 12 dias e 1 hora de culto, nós temos ali um momento ali de 20 minutos ali para a palavra, tá ok? Fica aqui meu agradecimento a todos os irmãos de Água das Pedras que estiveram cooperando no dia de hoje, aguardo a todos no dia de amanhã, e o meu convite extensivo a todos que estão nos assistindo, que irão nos assistir, e que Deus te abençoe em nome de Jesus, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, e fica aqui a minha gratidão pela tua vida, minha gratidão pela vida do Lucas. Amém. E os meninos que estão ali na transmissão, Pastor Vandenils, que Deus te abençoe, fica aqui um forte abraço.